Terra Boa Cervejaria Artesanal. Ingredientes selecionados, qualidade de produção, amor à fabricação, cerveja de excelência, presente em festivais e eventos. Cerveja boa. Terra Boa. Produzida em Aceburgo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso Cast. Esta semana estamos falando sobre autismo. Estamos vivendo a semana de conscientização do autismo e por isso o Expresso Cast é muito especial para falar de pessoas especiais. Claro que temos que ter uma programação especial. E cada dia desta semana estamos trazendo um especialista em determinado assunto para falar sobre um tema que envolva o autismo. Hoje vamos falar sobre os direitos do autista com uma grande advogada, uma grande amiga também, a doutora Daniela Eluane, é a nossa convidada de hoje. Então, antes de começar o bate-papo com ela, eu já peço para você se inscrever em nosso canal no YouTube. Temos muitos projetos e para que esses projetos cresçam e apareçam, a gente precisa do seu apoio, precisa da sua inscrição em nosso canal no YouTube. Também agradeço aqui aos nossos apoiadores, Droga Nossa, Cicobi Cred Inter, Cervejaria Terra Boa e Fisiofran. O Expresso Cast está começando. Não é de hoje que o Cicobi Cred Inter está presente no sul de Minas e no interior do estado de São Paulo, fazendo parte da vida de seus associados. E nos últimos 30 anos tem sido assim diariamente. Quando o cooperado precisa, basta procurar o Cicobi Cred Inter, que receberá todo o apoio que precisa. E nas comunidades onde atuamos, quem tem comércio, indústria, plantação, é autônomo, produtor rural ou profissional liberal, sabe bem disso. Cicobi Cred Inter, 30 anos. Expresso Cast. E agora eu divido tela aqui no nosso Expresso Cast com a doutora Daniela Eluane. A Dani Eluane, tão conhecida, super popular, simpática aqui da nossa população, tão engajada em causas sociais e agora, além de engajada, está virando uma especialista na causa dos direitos do autista. Tudo bem, Dani? Seja bem-vindo ao Expresso Cast. Muito bem, muito obrigada, primeiramente, pelas palavras. Fiquei muito feliz de ser convidada para essa entrevista, muito feliz de ser a porta-voz desses direitos dos autistas. Temos muita coisa para falar, muitos conceitos, muita introdução, muita nomenclatura, mas tudo muito interessante porque é através do conhecimento que a gente evita, a gente exclui, né, atitudes discriminatórias, que é algo que a gente tem que rechaçar desde o começo. Então, estou muito feliz pelo convite, muito feliz de quem retirou aí um tempinho do seu tempo mesmo para investir nesse conhecimento, para escutar a respeito dos direitos, dos deveres dos autistas. Então, obrigada para quem está vendo, para quem está ouvindo. Eu acredito fielmente que através do conhecimento que a gente consegue transformar o pensamento e principalmente as atitudes. Então, vamos aprofundar aí nesse tema do direito dos autistas. Com certeza. O conhecimento faz com que a gente exclua a questão do preconceito, né? Exato. Preconceito só existe pela falta de conhecimento, né, Dani? Exatamente. Dani, então, já que a gente vai falar sobre a questão do conhecimento, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é em relação à nomenclatura do autismo, né? Explica pra gente, fala um pouquinho, também já aproveitando, da definição do autismo aos olhos da lei. Muito bem, eu acho que nada melhor do que a gente começar entendendo, né, o que é o autismo. Eu sei que existem muitos outros profissionais mais adequados para dar uma explanação mais aprofundada do que é autismo. Então, psicólogos, médicos. Eu, como advogada, vou me ater a um conceito básico para deste princípio a gente seguir. Então, primeiro, vamos entender o que é o autismo, né? O autismo ele é um transtorno de neurodesenvolvimento e ele é caracterizado por 2 pontos-chave. São 2 pontos-chave que a gente tem que partir aqui. O primeiro é a dificuldade na comunicação e na interação social. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto são os padrões repetitivos, né, de interesse, de comportamento, de atividade. Então a gente segue desses 2 primeiros pontos. E ele é conhecido como TEA, transtorno do espectro autista. Daí a gente para, o que é esse espectro, né? E eu queria trazer então um exemplo. Tá. Vamos pensar numa caixa de lápis de cor. Temos ali 20 lápis, todos azuis. E daí a diferença que a gente tem neles são as tonalidades de azul. Temos intensidades diferentes para cada tom de azul, mas todos têm uma característica em comum: ser azul. Qual é a característica em comum do autista? São aqueles 2 pontos chaves que eu falei anteriormente. Essa dificuldade na comunicação e na interação social e também padrões repetitivos de interesse, de comportamento, de atividade. Mas a gente tem níveis diferentes. É importante a gente entender isso para a gente partir da individualidade de cada um, né? E daí a gente fica meio resistente ali da nomenclatura, né? Como será que eu chamo ele? Pessoa com autismo, pessoa com deficiência, pessoa deficiente, pessoa portadora de deficiência? A gente tem isso, né? A gente tem uma resistência. E aqui eu gostaria de trazer um campo seguro, né? Que a gente tem que falar sobre isso. Independente, né, se a gente está com medo de errar na nomenclatura ou não, mas a gente tem que falar. Mas já que a gente está pensando a respeito disso, vamos falar com propriedade, perguntando para eles como eles gostariam de ser chamados, como se sentem mais à vontade. Isso foi feito. Então, a nível de conhecimento, foi feita uma pesquisa e eles se sentem mais à vontade de serem chamados de pessoas autistas. Quando a gente fala pessoa com autismo, parece que é um adereço, um anexo, algo que a gente associa àquela pessoa. E na realidade não é isso. O autismo, ele é uma condição, ele é. Ele não está com isso, ele não está agregado com isso, não é um anexo a ele, ele é. Então é uma condição indissociável, né? E é isso que a gente tem que entender. Então vamos dar ouvido a eles. Então a gente vai trazer essa identidade deles em destaque. Então, pessoas autistas. Mas como eu falei, independente aí da gente, de como tá chamando ou não, a gente tem que usar a inclusão e o respeito, né? A inclusão e o respeito para chamá-los, mas o importante é falar sobre isso. A gente está nesse momento aqui, principalmente em comemoração, né? No dia 2 vai ter a comemoração aí de abril internacional de conscientização do autismo. Então, em comemoração a tudo isso, a gente tem que realmente falar e dar luz, dar voz e dar conhecimento. É impressionante, né, Dani? A gente está vivendo a semana de conscientização do autismo, né? Que começou. Bom, eu não sei que dia que esse programa vai ao ar, mas começou no dia 28 de março e vai até o dia 2 de abril, quando se comemora realmente o dia da conscientização do autismo. E você falou uma coisa aí que realmente passa despercebida, assim, pra gente, que é a questão da maneira como a gente cita, né? É pessoa com autismo ou é uma pessoa autista, né? Uma coisa que, de repente, pode parecer tão simples, mas que tem um significado e uma mudança de olhar tão diferente, né? É uma pessoa autista, né? E não uma pessoa com autismo, que é como você disse, né? Quando você fala com, parece que é um adereço da pessoa, né? E não é isso, né? É uma pessoa autista. Então, falando em casos de pessoas autistas, ô Dani, você tem um número, você chegou a estudar um número de pessoas hoje no Brasil, pelo menos, que tenha pessoas autistas? Quantos autistas temos no Brasil? Bacana, muito interessante, né? Essa primeira explanação foi muito legal e bem pensada, porque o jeito que a gente nomeia as coisas muda muito, né? A etimologia da palavra muda tudo. Mas que a gente traga a premissa, respeito, né? Principal. Avançando no tema, o autismo parece uma realidade distante na vida de muitos. Parece que a gente não conhece tantas pessoas assim, mas infelizmente é pela falta de diagnóstico e pela falta de conscientização, de conhecimento. Na realidade, busquei dados sim. Eu busquei dados, inclusive, numa cartilha de direito dos autistas,
fornecidos pela própria OAB. Eu tenho esse material comigo e à disposição para quem quiser, né? Eu vou disponibilizar, quem quiser é só me chamar, vou disponibilizar aí esse material, porque é fantástico. Lá traz um dado do CDC, vou até ler aqui, é dos Estados Unidos, é um Centro de Desenvolvimento de Controle. Esse Centro de Desenvolvimento de Controle conseguiu fazer levantamento de números. E daí a gente viu que 1 em cada 59 pessoas são autistas. Caramba! Isso traz para a realidade brasileira um total de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então a gente não está falando de um número inexpressivo. Estamos falando de um número expressivo de pessoas que precisam saber e conhecer os seus direitos, né? O único grande problema que a gente já começa, vão ser muitos problemas, mas o primeiro grande problema é a barreira do diagnóstico. Então, existe uma negação, uma barreira do diagnóstico, em levar essa criança no estado mais infantil possível, quanto mais nova possível, haver este diagnóstico melhor, mas existe uma carência enorme no número de profissionais especializados para isso. Essa realidade tem mudado e graças a entrevistas e graças a trabalhos assim como esse. Então, estou muito feliz de estar participando disso. Ô, Dani, realmente, esse é o grande problema, né? A falta de profissionais capacitados para fechar esse diagnóstico, né? Eu conversei com algumas pessoas, né, ao longo dos anos, com muitas entrevistas, a gente vai conversando, né? E sobre esse tema, por exemplo, já falei algumas vezes, e a gente sempre esbarra nessa questão do fechamento do diagnóstico, porque não é um diagnóstico que apenas um profissional vai dar, né? Precisa ali de uma equipe, né, multidisciplinar para fechar o diagnóstico. E muitas vezes, muitos pais, primeiro, tem a questão do preconceito, né, do desconhecimento, se culpa muito aquela questão, não, ele tá assim porque ele é mimado, ele tá assim porque a mãe mima muito, né? E aí, às vezes, a mãe fica preocupada, acaba não levando por ouvir terceiros, né? Quando leva em algum profissional, muitas vezes o profissional não está preparado para dar o diagnóstico, repete a mesma coisa que a mãe, que a avó, que o tio falou, não, isso aí é porque ele é mimado, e aí se demora, né, para se ter um diagnóstico e para começar as terapias, né, e tudo que resolveria ou minimizaria o problema, né? É algo que a gente precisa pensar e discutir, né? Pensar e discutir, a demora no diagnóstico é realmente prejudicial para o desenvolvimento, né? Pelas oportunidades que estão deixando de se dar para essa criança num diagnóstico precoce, mas não só nisso, né? Porque nisso quem vai poder conseguir se aprofundar muito no tema é algum especialista da área de saúde. Mas até mesmo pro direito, e agora falo como especialista e como operadora do direito, eu digo que esse diagnóstico precoce ajuda. Quanto mais tempo demora, prejudica nos direitos, prejudica na documentação que essa pessoa e que os familiares dela têm que providenciar, documentações que vão garantir o que a gente está falando aqui, direitos. Então, quanto antes, com certeza, melhor, né? Ô Dani, para a gente até já entrar nesse tema de direito realmente, qual que é a história da legislação de proteção ao autista? Ela começa quando? É recente? Já é antiga? Já é de muito tempo? Conta um pouquinho de história pra gente, Dani, por favor. É legal a gente começar por aí, porque para a gente entender, né, o momento atual, é necessário a gente entender o passado, a história primordial para a gente entender os erros do passado, não cometê-los e melhorar para que a atualidade cada vez mais se desenvolva em termos de crescimento de direito. Então, começar pela história é muito importante. A gente tem um histórico de legislações protetivas. Começa desde muito tempo. Então, há muitos anos atrás, em sociedades, da maneira que a sociedade se reunia, a pessoa deficiente, ela era totalmente isolada da sociedade. Muitas sociedades do mundo antigo, inclusive matavam, inclusive retiravam, né, culpavam, demonizavam. E isso, com o histórico de proteção, de leis protetivas, isso veio mudando.
Então, lá atrás, eu vou trazer até um ponto curioso, que eu achei curioso no meu estudo, que uma das primeiras legislações tinha um nome que a gente hoje, só de ouvir, soa mal. Quer ver? Era Declaração dos Direitos da Pessoa Mentalmente Retardada. Nossa. Quer dizer, só de ouvir hoje, a gente já não acha legal. A gente já falou, opa, esse nome não tá certo. Mas por quê? Hoje já tivemos uma evolução dos direitos. Esse nome totalmente equivocado, foi um nome totalmente equivocado, dado a essa legislação na época. Porém, apesar do nome equivocado, já trouxe aquela matriz, a maternidade ali dos direitos protetivos. E daí ele vem falando, né? Tô com uma colinha aqui porque é extenso o rol dos direitos. Imagino. Então, assim, para eu citar de forma dinâmica, ali, apesar desse nome retardado, algo totalmente equivocado, a gente vê ali o início, a maternidade, da saúde, Tânia, do direito à saúde. Tânia, mas é porque é outra época, outro momento, né? Então, talvez naquela época esse nome nem causava tanta surpresa, tanta estranheza. Como hoje, né? Mas naquela época talvez não fosse, né? Mas foi o início de tudo. Foi o pontapé para chegar onde a gente está hoje, né? Exatamente. Eu chamo de berçário, né? Então a gente estava num berçário e é muito legal o fato de hoje a gente já doer os ouvidos, da gente rechaçar esse tipo de termo, né? É muito legal e demonstra a evolução. Então, com esse histórico que eu vou apresentar agora, eu vou fazer uma caminhada. E é uma caminhada que é uma notícia boa, porque é uma caminhada evolutiva. Né? Então, com essa lei, a gente tem o berçário de direito à saúde, direito à capacitação, reabilitação, trabalho, segurança, assistência, proteção. A gente já começa a ouvir direitos bons e necessários a todo indivíduo. A gente avança um pouquinho, em 1975, a gente tem a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. Daí é uma convenção da ONU. Veja bem, a gente está trazendo um direito internacional. Então, a gente está... um embrionário disso foi mundial. É um direito, começa lá no internacional até ser recepcionado pela lei brasileira, certo? E é recente, né, Dante? Se a gente for pegar 75, é logo ali, né? Muito recente. Dos autistas, em específico, mais recente ainda, a gente vai chegar lá. Então, com a ONU, a gente vê... Eu trouxe um artigo que me chamou muita atenção, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por favor. Que é o artigo 5º. Fala assim, as pessoas deficientes têm direito a medidas que visem capacitá-las e tornarem-se tão autoconfiantes quanto possíveis. Está trazendo agora, então, a autoconfiança. Agora eles são pessoas com direitos dignas, que têm a sua dignidade da pessoa humana garantida, né? E daí estão querendo trazer essa autoconfiança que todo mundo deveria ter. Todos nós temos que ter autoconfiança. Autoconfiança é para quê? Para interagir na sociedade. Principalmente aqui, eu trago esse ponto para os autistas, porque é um ponto-chave que se tem que trabalhar, a interação, né? Mas vou caminhar um pouquinho mais. Esse artigo que você falou é de 75, né? Isso, da ONU, muito bem. Da ONU. E daí a gente começa a caminhar um pouquinho mais. Em 99, na Guatemala, veio a Convenção Interamericana da Eliminação de todas as formas de discriminação. Olha como a gente já está evoluindo, né? E aqui eu trouxe, então, cirurgicamente, um ponto muito importante. Tirou o foco da pessoa deficiente e começou a colocar o foco na sociedade. Então, antes a gente tinha essa deficiência associada à pessoa. Então, era a pessoa que não conseguiria andar, a pessoa que não consegue enxergar, a pessoa... Mas, na realidade, nessa Convenção Interamericana, lá na Guatemala, eles trouxeram uma mudança de foco primordial, que agora o foco está na sociedade. Na realidade, não é a pessoa deficiente. Na realidade, é a sociedade, o Estado, a nação, o mundo, que não está dando condição
para que essa pessoa seja inserida. Então, é a sociedade quem traz barreiras, tanto de atitude quanto de ambiente, né, para que a pessoa deficiente não seja inserida. Então, assim, essa mudança de foco tira, né, tira esse foco do problema ser da pessoa, do indivíduo, né? Do indivíduo, e mostra que o problema está na sociedade que não se adapta a inseri-los. Exclui, sendo que eles têm direitos, sendo que eles têm deveres, sendo que eles são humanos, dignos, né? Então, assim, trouxe esse ponto-chave aí. Essa mudança de foco foi muito importante. Mas daí eu vou agora aprofundar um pouco mais. Cirurgicamente, vou trazer, então, uma lei mais específica do autismo. Tá. E olha como que é recente, 2012. Nossa. Então, veja bem, muito recente a questão do autismo, principalmente no Brasil. Eu vim construindo aqui uma caminhada com todos vocês para mostrar que começou global, direitos internacionais, e foi sendo evoluído e absorvido pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro. E agora, em 2012, veio a Lei de Proteção dos Direitos da Pessoa. Dani, o transtorno e aí vai se adaptando à realidade de cada país, porque você começou falando de 75, que é da ONU, global, né, Organização das Nações Unidas, depois já caiu para algo interamericano, que envolve aí América do Norte, Central e do Sul, e agora mais nacional, vai tendo as suas particularidades, a lei? Vai tendo suas particularidades, mas uma vez que é um direito internacional, uma vez recebido, não se pode restringir aquilo que foi aceito internacionalmente. Perfeito. Você pode não aceitar. Então, existem países que, inclusive, não aceitam nem mesmo direitos humanos, né? Então, você pode aceitar essa lei ou não, ratificar ela dentro do seu ordenamento jurídico, dentro da soberania de cada país ou não. Uma vez aceito, se adapta sim às realidades do país. Legal. Mas nunca restringindo o direito. Sim, aumentando. Eu posso aumentar, eu posso garantir políticas públicas diferentes em cada país, né? Isso de acordo com a realidade de cada um. Mas restringi-los não. Muito interessante esse ponto, Antônio Cláudio. Então aqui, a gente parou em 2012, né? E aí veio essa lei de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. E essa lei, ela é a lei mãe. Então, Lei 12.764. Quem quer se aprofundar ali, ela é uma coleção de direitos, tá? Agora, além dela, eu trago a cereja do bolo, né? Eu brinco que é a cereja do bolo para complementar. E olha como recente, 2015 e 2016. Daí, em 2015, 2016, veio, então, a Lei Brasileira de Inclusão. Quer dizer, a gente já tem agora uma lei específica do autista, mas a gente tem a cereja do bolo, que é a lei de inclusão. Por quê? Essa lei de inclusão vem dar mecanismos. Uma vez é ter o direito. Uma coisa é ter o direito, outra coisa é ter um mecanismo para fazer valer esse direito. E uma delas foi tornar essa inclusão algo assim, obrigatório, né? É crime praticar a discriminação. Então, quando a gente faz isso, a gente está cometendo um crime e isso se torna um mecanismo, uma coerção, uma forma de viabilizar os direitos então constituídos. Então, vem a cereja do bolo, né? Mas ainda tem muito avanço para ser feito, né? Muito avanço para ser feito, mas o interessante é entender que existem muitos direitos. O histórico que você trouxe para a gente, o relato que você trouxe para a gente mostra essa evolução, né? De 75 até 2012. 2012 foi a primeira vez que a palavra autismo entrou, será? Para a legislação, sim. A gente tem estudiosos trazendo desde muito tempo, inclusive de maneira hoje entendida errada, né? Muitos antigamente traziam o autismo associado à esquizofrenia, né? Que foi equivocado à época, mas já começou há muito tempo atrás falar o termo. Agora, em 2012, no Brasil, é que reuniram, né?
esse compilado de leis, e daí se tornou a lei mãe, que eu brinco aqui, para falar, então sim, 2012. Ô Dani, o autismo ele é considerado o autista ele é considerado deficiente ou não? A gente está errado quando a gente fala assim? Pelo contrário, a gente não está errado, autista é sim considerado deficiente. Né? E isso foi muito importante, foi um dos pontos-chave trazidos pela lei. Então, essa deficiência, esse histórico da pessoa deficiente, traz exatamente isso, pessoas que precisam de adaptações para conseguir ter equidade na sociedade. E o autista precisa dessas adaptações para ter equidade na sociedade. Ele não tem cara. Então, assim, muitas deficiências você consegue identificar visualmente. O autista não. Então, aí que está a grande dificuldade. Mas um avanço foi reconhecer sim que eles são deficientes, porque uma vez reconhecido isso, a gente equipara eles a todos os direitos das pessoas deficientes até hoje conquistados. Então, aqui, no momento em que eu equiparo, que eu falo, autista sim é deficiente, a gente coloca eles não numa situação pior, pelo contrário, numa situação melhor, porque agora o rol de direitos é totalmente ampliado. Então, que a gente tire isso de cabeça, de que ser deficiente é ser algo ruim, é ser algo de uma condição ruim, é ser algo que deve ser, durante séculos, né, excluído da sociedade. Não. Ser deficiente é ter consigo dificuldades para se adaptar em ambientes, mas não por problema dele, sim por culpa, lembra da mudança de foco? Sim por culpa de uma sociedade que não o insere. Ele tem dificuldade para trabalhar, não porque ele tá ali com toda a deficiência, mas sim porque a sociedade não coloca a rampa necessária, o tempo necessário, não o enxerga como indivíduo. Ô Dani, pensando dessa forma, me lembrando lá dos nossos primeiros minutos de conversa, quando a gente fala da questão do termo retardo, né? De repente, hoje, se estar deficiente, lá na frente, a gente não vai estar também olhando para trás e falando assim, nossa, a gente falava que ele era deficiente. Eu espero que sim. Eu espero que a evolução seja cada vez maior ao ponto de a inclusão ser tão grande que não haja nem a necessidade de ter a diferenciação de termos. Né? Eu acredito que sim, né? Eu acho que a gente caminha para isso, né? Pelo histórico que você trouxe, né? Dani, falando da questão dos direitos, né? A gente falou muito da história, né? Dos avanços. Eu queria saber um pouquinho dos direitos dos autistas. Muito legal. Agora, prepara que o rol é longo. Então, assim, como que eu trouxe aqui para apresentar para vocês? Uma maneira dinâmica. Cada tópico que eu for falando aqui é passível da gente aprofundar, é passível de mais leis, de mais temas, né? Mas para isso eu indico que procure um profissional especializado da área de direito para a gente conseguir aprofundar. Mas de forma dinâmica, eu queria trazer só para vocês entenderem como é longo o rol, né? Então veja bem, a gente tem, né? Quando a gente fala desse direito, a primeira coisa que a gente tem que ter na mente é que direitos dos autistas não é trazer privilégios, não é trazer benefício. Direito é direito. Quando a gente fala de direito, a gente está falando de equidade. A gente não está falando de privilégio. A gente está falando de algo que tem que ser imposto, de algo que traz a equidade, né? Então, vou trazer de forma dinâmica. Vamos lá. A primeira coisa que a gente pensa que é direito escolar. Então, tem que ter direito à matrícula na escola. Não tem esse papo de que a minha escola não é adaptada para recebê-lo. Eles têm que se adaptar. Lembra lá a sociedade? Retirar as barreiras. Então, tem direito à educação, com essa escola inclusiva. E dentro dessa escola, seja na rede pública ou seja na particular, a criança autista ela tem o direito a um professor auxiliar, único ali para ela. Por quê? Porque como eles têm a dificuldade na interação social, esse professor
auxiliar lado a lado vai ajudar nessa interação social com o coleguinha do lado, com o professor e também com o ensino. E uma coisa muito importante é entender que não vai ser repassado valor nenhum para o pai ou para a mãe, tá? Não pode, tem que estar dentro da planilha orçamentária dessa escola. E daí a gente avança, né? Ô, Dani, mas só um minutinho. Isso não existe na realidade, né? Pois é, eu falo que a gente tem um grande hiato, um grande abismo entre o que há de direito que existe e o que acontece. Mas como que a gente constrói essa ponte? Essa ponte vai chamar conhecimento. A partir do momento que a gente tem o conhecimento da lei, que a gente tem o conhecimento do direito, a gente arregaça as mangas, vamos atrás de ajuda especializada, multidisciplinar, e vamos construir uma ponte, que antes estava um abismo, vamos construir uma ponte entre ligar a efetividade do direito à prática, né? A gente enfrenta desafios, enfrenta sim. Todo mundo é muito aceito, muito adepto, muito solidário, até que chega a realidade à sua porta, né? Até que a gente tem que se movimentar para algo. Mas o conhecimento pode mudar isso e a gente está aqui para explaná-lo. Perfeito. Vou continuar, porque é enorme, Antônio Cláudio. Olha aqui, veja bem. A gente pode falar, tem direito na compra de isenção de carro, de veículos novos, isenção do IPVA. Tem direito ao transporte municipal e interestadual de graça, inclusive com um acompanhante de graça também. Para passagem aérea, 80% de desconto para o autista e para o acompanhante, caso ele necessite. Vaga preferencial para o estacionamento. Tá vendo que tudo aquilo que hoje a gente tem na mente, que é para o deficiente físico ou mental, a gente tem para o autista, porque o autista é deficiente. Então, aqui a gente explana. Sim, a imagem que a gente tem quando a gente fala deficiente, né, Dani, geralmente é alguma questão física, né? Então a gente física ou com alguma questão cognitiva mais atrasada na escola, alguma coisa assim. Mas o autista não tem cara, a gente tem que realmente afirmar isso. Foi o que você disse, você já disse, é isso mesmo, perfeito. Exato. Então a gente avança. Ele não pode sofrer qualquer tipo de carência nos planos de saúde. Então, não é uma doença adquirida, né? O autismo ele não é uma doença adquirida ou pré-existente. Não, ele tá ali na condição dele, né? É indissociável. Então, plano de saúde nenhum pode onerar isso ou aumentar o tempo de carência. Então, ele tem direito a terapias multidisciplinares, e aí a gente vê terapeuta ocupacional, a gente vê fonoaudióloga, a gente vê equinoterapia, né? Então, equipe multidisciplinar mesmo, inclusive com pedido para o SUS, o pedido para o Sistema Único de Saúde, de forma sem onerar, né? Sem ser particular, ofereça. Dificuldade. Profissionais especializados. Sempre é uma dificuldade, mas que está mudando. Mas que notícia boa, está mudando. Está mudando. Mas essas terapias, elas só são válidas a partir do momento do diagnóstico ou não? A partir da suspeita já começa a ter todos esses direitos? Não, existe um rol de documentação que é necessário a mãe ou o pai, o responsável, providenciarem. Então, assim, existe um diagnóstico, mas o diagnóstico para o autismo não pode ser único. Ele é diagnosticado de forma multidisciplinar, de uma maneira global, né? E de uma maneira global, com vários profissionais, porém de forma individualizada, porque o autista ele pode ter, como é um espectro, ele pode ter diferentes níveis, diferentes necessidades e ainda com comorbidades associadas. Então, por isso que é de maneira global, porém, a gente tem que ver a situação individual também, né? A gente vai do macro para o micro, e aí a gente vai estabelecendo direitos, né? A gente tem deveres também, Antônio Cláudio, temos deveres. E é interessante falar, o autista, ele também é obrigado a tirar o título de eleitor,
ele é capaz civilmente para exercer os atos da vida civil, né? E ele também, Antônio Cláudio, tem que se alistar. Os meninos, né, tem o alistamento obrigatório. Então aí temos listas de deveres, temos lista de direitos, né? Então, até mesmo um adulto, né? Que a gente está aqui falando muitos direitos relacionados até à criança. Mas o adulto autista, ele também tem direitos no trabalho, adaptação de carga horária, até mesmo de luminosidade do local. Então, o trabalho também tem que ser adaptado. Podemos falar mais, eles têm vagas para vestibular, né? Eles têm vagas para empregos, eles concorrem a essas vagas. Tem direito a atendimento prioritário, na fila, inclusive. Agora, duas muito boas para os pais. Pais, prestem atenção aqui, intervenção cirúrgica para vocês. Dá para ter a restituição antecipada do imposto de renda. E dá também para a gente levantar o FGTS de maneira antecipada para arcar com os custos, né, de todo este atendimento que a gente está falando. Às vezes não encontra atendimento no SUS, tem que pagar um atendimento particular, é caro, né? E daí os pais, os responsáveis legais, podem fazer levantamentos do seu FGTS, isso é muito importante. Sim, com certeza. Mais uma muito importante aí, bem específica para os autistas. Funcionários públicos, que tenham cargos públicos, podem ter, conforme a necessidade e a comprovação, a sua carga horária diminuída, sem prejudicar o salário, né? Mantendo o salário e ter as horas diminuídas. Por quê? Porque demanda tempo. Levar na fono, levar na escola, buscar, demanda aquela atendimento mais próximo, principalmente da mãe, para o desenvolvimento, para a gente trazer oportunidade, né? Para essas crianças e futuros adultos estarem com direitos equiparados. Perfeito. Realmente tem muitos direitos, muitos deveres também, importante a gente ressaltar, né? Ô, Dani, mas aí me veio agora uma questão. De muitos direitos, muitos deveres, mas e para o pai e a mãe provar isso? Como é que existe um documento, existe vários documentos? Como é que funciona essa questão? Tem um documento específico, tipo uma carteira de identidade? Como é que é? Muito legal. Eles têm direito agora a ter na sua identidade, né, o registro de deficiência. Isso auxilia e muito na hora de assegurar direitos. Até mesmo para entrada em parque, em shows, né? Tem descontos, tem aí diversos outros direitos para o lazer também. Interessante essa carteira de identidade. Mas aí, nesse ponto, eu vou falar, mães, pais, responsáveis, arregassem as mangas e vão atrás dos direitos dos seus filhos, porque a primeira coisa que a gente precisa é de um diagnóstico. Então a gente precisa desses pais, dessas mães levando essas crianças para um diagnóstico precoce, mas para ter um laudo. E daí esse laudo é cada vez, quanto mais específico, melhor. E eu ainda dou uma dica para os pais: peçam para os seus médicos não ser escrito, ser digitado, porque letra de médico às vezes complica, né? Então a gente tem que trazer isso. Já é muito difícil fazer valer esses direitos. Com uma letra ilegível, impossível. Então a gente começa aí por essa procura, né, de profissionais, e aí eu vou precisar de laudos. E daí não é laudo só de um médico, não. É laudo do médico, da psicóloga, da terapia ocupacional, da fonoaudióloga, de toda essa equipe multidisciplinar, né, que trata dessa questão global para individualizar seu filho, sua filha, a pessoa autista com autismo, né? A gente tem que diagnosticar este autismo. Então a gente tem um espectro todo para falar onde que vai se encaixar. Começa como? Pais, mães responsáveis, levando para essa equipe multidisciplinar fazer laudos. E logo em seguida desse laudo, que é primordial, eu falo que é um documento de algibeira, é um documento de bolso, né? Tem que estar consigo,
Dou uma dica aqui para os pais que necessitem. O laudo normalmente tem que ser muito bem detalhado, certo? Mas no dia a dia, o documento de algibeira, o RG. Não conseguiu tirar esse RG? Dica de ouro aqui. Pede para o médico uma declaração em receituário mesmo. Eu, médico tal, portador do CRM tal, vim aqui declarar que a criança tal, tem autismo, transtorno do espectro autista, coloca o CID, carimba e assina. Uma coisa reduzida para ter no bolso. Porque o tempo todo a gente tem que fazer valer esses direitos. É na escola, em todos os lugares que você for, você precisa de fazer valer os direitos. Seria a minha próxima pergunta, Dani, porque eu fico imaginando agora, por exemplo, os pais vão viajar com o filho autista. Aí chega no aeroporto, tem que tirar aquele tanto de papel, aquele tanto de documento. Exato. Não precisa então, né? Tendo esse laudo ou então a identidade já resolve o problema, né? A identidade é realmente a melhor via, né? Mas essa declaração de forma reduzida, importantíssima. Porém, todo o restante, pais, organizem-se, porque essa documentação ajuda os profissionais, os operadores do direito a fazerem valer a sua história. Essa semana, Antônio Cláudio, eu atendi uma família que tem uma filha com autismo, uma filha autista. E ela me falou, assim, uma coisa muito interessante que eu queria repassar. Não é só a criança autista, a família toda passa a viver isso. A família toda passa a ter o transtorno do espectro autista. Não de forma literal, mas eles vivem aquele desafio, né? Então, tem tantos direitos para melhorar a realidade de uma vida desafiadora, né? Que você já tem que aprender a lidar com um comportamento diferente. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem tantos direitos para fazer valer que vale a pena esse tempo de investimento nesse conhecimento e de um profissional operador de direito para bater esse papo aí tão proveitoso. Ótimo. Dani, olha, show de bola. Queria te agradecer muito, mas muito mesmo. Acho que foi super bacana esse papo. Vai ajudar muita gente, muitos pais que já têm o diagnóstico fechado, que o filho é autista. Outros que, de repente, estão na dúvida, né? Será que é? Aquela velha história, será que é? Será que não é? Ah, minha sogra fala que não é, não vou levar no médico, não vou levar no psicólogo, não vou levar no psicólogo. De repente, esse tipo de conversa ajuda a desmistificar, né? Todo aquele mistério que cerca o autismo. Olha, queria te agradecer muito e deixo aí o espaço aberto para a tua mensagem, para tuas considerações finais nessa semana de conscientização do autismo. Muito bem, eu comecei falando, né, agradecendo de ter sido convidada, vou finalizar na mesma esteira de pensamento. Fiquei muito feliz de poder ser a porta-voz desses direitos, né? E a mensagem final, eu queria deixar uma mensagem final, sim, Antônio Cláudio, eu queria deixar uma mensagem de não discriminação. Para a gente não discriminar, a gente tem que entender o que é essa discriminação. Né? Então eu trouxe um conceito. Discriminação é qualquer coisa que a gente faça ou que a gente deixe de fazer. Quer dizer, um ato comissivo ou omissivo. Esse ato causa o resultado de impedir, né? De atrapalhar a pessoa autista ou a pessoa deficiente, né? A exercer os seus direitos e a exercer seus direitos com equidade. Então a gente não pode aceitar qualquer tipo de discriminação. O que é essa discriminação? Qualquer ato que eu faça ou que eu deixe de fazer que não inclua essa pessoa com equidade dentro da sociedade. O direito não é um favor. A gente tem que levantar essa bandeira para a gente exercer esses direitos. Eles existem, mas como a gente falou, existe um grande ato, um grande abismo entre ter o direito e a efetividade desse direito. Vamos construir uma ponte, diminuir este abismo, erradicar este abismo com o conhecimento e com a aplicação e efetividade desses direitos.
Então, a minha mensagem aí é: família, pais, mães, obrigada por buscarem esse conhecimento. Façam valer o direito dos seus filhos. Vamos protegê-los dentro desta sociedade, porque eles são pessoas com dignidade humana. Vamos rechaçar a discriminação e caminhar cada vez mais para uma evolução da sociedade. Amém? Dani, beijo para você, tudo de bom, viu, minha amiga? Muito obrigada pelo convite mais uma vez e estou sempre à disposição. Expresso Cast. Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá. Vem na Droga Nossa economizar. Vem pra cá, vem pra cá. Entregue em sua casa e aceita o seu cartão. Droga Nossa é a melhor opção. Droga Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. Droga Nossa. A Fisiofran renova sua marca em comemoração aos seus 17 anos. A nova identidade visual traz um círculo com duas linhas que formam o F de Fisiofran. O círculo representa a bola suíça, elemento marcante da fisioterapia e do Pilates. As duas linhas que correm lado a lado fazem alusão ao acompanhamento cuidadoso dos profissionais com seus alunos e também o processo rumo aos resultados. O conjunto de símbolos traduz a superação, melhorias na saúde e qualidade de vida e os esforços de quem busca dar a volta por cima. Um conceito, uma nova marca para quem está há 17 anos fazendo sempre o melhor para você. Fisiofran, Fisioterapia e Pilates. Finalizamos mais essa edição do Expresso Cast. Esta semana inteira a gente está falando sobre o autismo, a semana de conscientização do autismo. Então, se você procurar aqui na descrição desse vídeo, você vai ver outros temas e outros profissionais falando sobre este assunto. Espero que você assista os demais programas. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.